は海賊王になる男だ。 Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel, eu estou aqui com meu parceiro Leonardo. E aí galera? E hoje nós vamos falar sobre dois dos maiores piratas de One Piece, um da antiga e o outro da nova geração, e dos paralelos incríveis entre eles. Estamos falando de Barba Branca e Barba Negra. Embora não pareça, esses dois piratas têm muitas semelhanças, e ambos podem ser descritos como os dois lados de uma mesma moeda. Porém, essas relações vão além das páginas do mangá, e o Oda usou a história do pirata mais famoso que já existiu como inspiração para escrever esses personagens. Aqui vamos falar de Edward Newgate, Marshall D. Teach e Edward Teach, o Barba Negra. Nós sabemos que o Oda gosta muito de colocar aspectos da vida real na sua obra, como alguns lugares e muitas culturas que aparecem ao longo do mangá, mas o que ele mais gosta de usar com certeza são os nomes de personalidades da vida real. São inúmeros exemplos disso, e um deles é o próprio Zoro, mais especificamente seu primeiro nome, que era Oronoa, que foi inspirado no pirata francês chamado François Lolonaille, um pirata cruel que ficou conhecido por sua habilidade com a espada. Mas não é só o Zoro que tem essa peculiaridade, todos os piratas do Barba Negra e os Supernovas têm nomes inspirados em piratas ou personalidades do passado. No futuro a gente vai fazer um vídeo especificamente sobre isso, falando de cada um desses piratas e as suas referências dentro da obra. Porém, nesse vídeo em específico queremos focar em um desses piratas, e talvez o mais famoso de todos, Edward Barba Negra Teach. Edward Teach, ou Tati, mais conhecido como Barba Negra, começou como um corsário e reuniu uma tripulação pirata no ano de 1716, e por 2 anos foi o pirata mais temido do mundo, conhecido por sua aparência assustadora. De cara já vemos algumas referências interessantes aqui. O primeiro nome do Barba Negra foi Edward, nome utilizado pelo Oda para o Barba Branca, e o último nome, Teach, foi utilizado para o seu maior antagonista. Já Tati, que é um nome alternativo para Teach, foi usado no ex-companheiro de tripulação de Marshall, que foi morto por ele por pegar a Yami Yami no Mi. A morte de Tati foi o que desencadeou a guerra de Marineford, pois fez com que Ace fosse atrás do Barba Negra para vingar o seu companheiro. E é claro, o protagonista absoluto dessa guerra foi Barba Branca e a sua tripulação. E aqui fica bem claro, esses piratas estão relacionados desde seus nomes até suas participações na obra. Mas é mergulhando na história do Barba Negra real que vemos algo que o próprio Oda pode ter escondido de nós, os paralelos que ligam Teach e Newgate, que vão além da ficção. Mas vamos falar do dia em que Edward Teach foi finalmente derrotado. Barba Negra foi pirata por um curto período, de 1716 a 1718, porém seus feitos aterrorizaram os mares e fizeram a marinha o caçar a todo custo. Mas pelas alianças que Teach fez ao longo de sua jornada, ele sempre conseguiu escapar ou derrotar seus adversários, até que ele se encontrou com Maynard, um tenente da marinha. A batalha entre o bando de Barba Negra e os marinheiros foi cruel e houveram muitas baixas de ambos os lados. Porém, a batalha final foi entre Maynard e Teach. Os dois lutaram violentamente e Teach foi capaz de quebrar a espada de Maynard com sua própria. Mas quando ele estava distraído com esse confronto, um dos homens da marinha cortou a cabeça de Teach num golpe mortal, e todos os outros marinheiros o atacaram em seguida. Após o fim da batalha, Maynard examinou o corpo de Teach e observou que ele tinha sido baleado pelo menos 5 vezes e tinha cerca de 20 cortes, o que era um absurdo para uma pessoa que ainda estava lutando. Maynard cortou a cabeça de Teach e a pendurou em seu navio, para obter a recompensa pela sua morte. Algo dessa batalha é familiar para vocês? 267 ferimentos de espada, 152 balas e 46 balas de canhão. Edward Newgate morreu na guerra de Marineford após ser ferido mortalmente por Akainu, um almirante da marinha. Lembrem-se que seu nome também foi inspirado em Barba Negra, e sua morte também é semelhante, exceto por uma coisa. Newgate não teve sua cabeça cortada, o seu corpo foi enterrado por Shanks e Marco ao lado de Ace. A cabeça de Tati também não foi cortada, ele foi apunhalado pelas costas, mesmo que ele também tenha paralelos com Barba Negra. Então será que isso nos diz alguma coisa sobre o próprio Marshall D. Teach? Mas vamos falar da morte de Teach mais pra frente, porque há algo bem interessante entre Tati, Newgate e Teach. Sabemos que o Oda trabalha com diversos paralelos em sua obra e esse é um dos mais explícitos. Muitos gostam da teoria que Barba Negra seja 3 pessoas em um mesmo corpo, mas aqui nós vamos dar mais uma possibilidade. E se a trindade que forma o Barba Negra for metafórica e o Oda já a apresentou na obra? No SBS do volume 49, um leitor pergunta sobre os nomes Tati, Newgate e Teach, que foram inspirados no Barba Negra da vida real. E o Oda responde que sim, e ainda dá uma aula sobre o pirata mostrando que conhece bem a história dele. Segundo ele, Tati e Newgate têm apenas a relação com o nome de Barba Negra, mas Teach é inteiro inspirado por ele. E isso é verdade, pois Barba Negra na vida real possui uma aparência muito semelhante, com a sua barba longa e trançada, as armas na cintura, e além de que os dois não se chamavam de capitão, mas sim de almirante.
Porém é muito difícil que essas referências parem por aí, porque o Oda faz isso até hoje no mangá. Como exemplo, o nome dos 3 almirantes são inspirados em personagens do conto de Momotaro, o cão, o macaco e o fazão. E em um ano onde esse conto é mais explorado, com diversas referências explícitas na entrada do país. Então, pensem comigo sobre as relações entre esses 3 piratas e vamos teorizar. Primeiramente, todos eles eram da mesma tripulação. Segundo, Tachi e Teach se tornaram rivais depois que Tachi conseguiu o Yami Yami, o que fez com que Teach o matasse. Após matar seu companheiro, Teach fugiu do bando de Barba Branca, porém seu plano nunca foi ficar longe para sempre. Ace perseguiu Teach e foi entregue para o governo depois de ser derrotado, dando início à Guerra de Marineford. Barba Branca mobilizou toda a sua frota para salvar Ace, mas acabou sendo derrotado e morto por Teach, que chegou ao fim do confronto e finalizou New Gate, da mesma forma que Edward Teach morreu na vida real. Barba Negra então roubou a Guragura, se tornando o primeiro a ter o poder de 2 Akuma no Mi sem morrer. Atualmente, Barba Negra é um dos Yonkou e adversário direto do Luffy pelo trono de Rei dos Piratas. Percebem como esses 3 piratas estão conectados? Além disso, a interação entre os 3 foi o que desencadeou a maior guerra de One Piece até o momento. Então a relação dos nomes não é a única coisa que une os personagens. No atual momento da história, Teach é o único que resta vivo, seguindo o propósito do Zebek. E o confronto com Luffy se aproxima. O Oda não costuma matar personagens, mas se eu pudesse apostar em alguém para ser a próxima vítima do Oda, seria o Teach. Ele foi o personagem que mais causou mortes confirmadas na obra e seus assassinatos foram a sangue frio. Outros vilões oprimiram e aterrorizaram pessoas, mas Teach foi muito além. Sua determinação é algo que faz ele se sobressair de todos os outros piratas, pois ele não mede esforços para atingir os seus objetivos, que ainda são muito obscuros. Então, na nossa opinião, uma prisão não será o suficiente para Marshall D. Teach. Dos 3 piratas inspirados em Barba Negra, 2 estão mortos. O símbolo da Jolly Roger de Teach são as 3 caveiras, e é aqui onde entra a última parte dessa teoria e a mais ousada. A caveira significa morte em diversas culturas. E se levarmos isso em conta e considerando os paralelos que já abordamos aqui, existem 3 mortes. A primeira representaria Tachi, a segunda representaria Barba Branca, o Edward, e a terceira seria Teach. Uma coisa é certa, está cada vez mais perto de vermos Barba Negra em ação na obra. Sua última aparição foi no capítulo Big News, quando Teach diz que queria pegar algo antes da marinha. Seu movimento provavelmente está sendo feito no momento atual, e veremos as repercussões e consequências disso no pós-guerra de Wano. O Luffy está lutando de igual para igual com Kaido, e seu próximo oponente não pode ser alguém inferior a um Yonkou. Mesmo Loki, que provavelmente será o antagonista do arco de Elbaf, não vai ser mais um vilão de arco como os outros. Provavelmente a partir de agora, Luffy vai enfrentar Shanks de alguma forma, e seu último adversário antes de Insama será Teach. Mas diferente de como é com Shanks, Luffy tem uma motivação específica para sua luta contra a Barba Negra. Foi por causa dele que Ace morreu, e mesmo que Luffy já tenha superado, tenho certeza que Teach vai provocá-lo de alguma forma para despertar sua fúria. E é aí que Luffy vai derrotá-lo. Barba Negra e Luffy fazem paralelo com Roger e Zebek, os 2 piratas mais fortes de suas gerações. Na batalha de God Valley, Roger e Garp saíram vitoriosos e Zebek desapareceu com a ilha. Imaginamos que na batalha entre Luffy e Barba Negra vai acontecer o mesmo. Pense comigo, nocautear Teach não vai ser uma opção, pois logo após a batalha dos 2, Luffy vai destruir o governo mundial como conhecemos. Quem iria prender Barba Negra? A marinha inteira estará focada na guerra final, e para capturar alguém como Teach seria preciso pelo menos um almirante. Descartando essa possibilidade então, o Teach precisa ser morto de alguma forma. Na história do Barba Negra da vida real, um marinheiro dá o golpe fatal em Teach quando este já está completamente ferido. Mas se fosse acontecer o mesmo em One Piece, que marinheiro poderia fazer isso? As opções são várias, mas nós temos as nossas preferidas. A primeira delas é Kobe. A amizade de Kobe com Luffy é algo que vem sendo trabalhado desde o primeiro episódio, e a admiração mútua entre eles foi aumentando com o passar do tempo. Hoje, o Kobe é membro da SWORD e capitão da marinha. É quase impossível não relacionar Kobe com o próprio Garp, que foi seu mentor desde que ele entrou na marinha. O senso de justiça dos dois também é bem parecido, pois os dois discordam dos métodos de Akainu. Muitos acreditam que haverá um revival da Batalha de God Valley, com Luffy e Kobe lutando lado a lado para derrotar Teach, num paralelo perfeito entre a nova e a velha geração. Essa batalha pode culminar na morte de Teach pelas mãos do próprio Kobe, talvez em um ato de altruísmo para salvar o Luffy. Nós não cogitamos aqui a possibilidade de Luffy matar Teach, pois o próprio Oda já disse que ele não faria isso. Então alguém próximo a ele teria que dar o golpe final. O Kobe é uma excelente opção, porém ele também não parece ser do tipo que mataria um vilão, a não ser que fosse estritamente necessário. Mas tem alguém que se encaixaria nesse papel como uma luva, e pessoalmente ele é meu favorito nesse sentido. E esse alguém é o Aokiji.
Embora não seja mais um marinheiro, o Aokiji já foi cogitado pelo próprio Sengoku para ser seu sucessor no posto de almirante de frota. Nós já fizemos um vídeo falando sobre como Kuzan tem diversas menções à traição e ao submundo, e onde mostramos como ele poderia ter sua redenção na batalha de Luffy contra Tite. Se vocês ainda não viram esse vídeo, nós recomendamos muito que vocês assistam. Porém aqui nós vamos um pouco além. E se Aokiji desse o golpe fatal em Barba Negra? Embora seja justo, o ex-marinheiro não se importa de matar quem quer que seja para um bem maior. Foi assim com o Jaguar de Sal em Ohara e com o Chapéu de Palha em Long Ring Island. E como dissemos no vídeo sobre ele, Aokiji não se uniria a Tite se não houvesse um propósito por trás. Como ele mesmo disse sobre Robin, pode ser que ele esteja na tripulação de Barba Negra para destruí-la de dentro para fora. E quem sabe ele seja o paralelo com o marinheiro que cortou a cabeça de Edward Teach, o Barba Negra da vida real. Comentem o que vocês acham disso. E é com isso que finalizamos esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que, é que vocês acham que vai acontecer com o Tite no final de One Piece e como será seu desfecho após a batalha contra o Luffy. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, @canal Supernovas, e conferir o nosso Discord aí na descrição. Já tem uma galera nele super ativa e vocês vão gostar demais. E é isso, galera. Valeu! Valeu!